e fala muito, então talvez não seja microfone, né? E como no reino de Deus não tem democracia, é hierarquia, isso quer dizer que manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então eu gostaria de pedir aos irmãos, que já que nós estamos um pouquinho, vem para aqui para frente, vamos ficar juntinho, ó, por favor. A grávida, venha com seu marido, sente aqui, ó. Vamos ficar juntinho, bem juntinho. Mais pra frente. Chama a Jax. Vem, Jax, pra cá. Ah, tá olhando a porta, né? Vem, Marcelo, vem pra cá. Vem, irmão, pra cá pra frente. Vamos ficar juntinho. Vamos fazer uma fogueira forte, quente aqui, para ouvir a palavra de Deus, amém? O pastor Tiago me ligou, era 3h32 da tarde, me falando que, amada, é você que vai ministrar. Eu falei, amada. Aí eu pensei nisso, né? Que obedece quem tem juízo. Daí eu falei para Deus, eu estava dormindo, tive que acordar e falei para Deus, agora eu preciso acordar de verdade. Levantei, fui pro sofá e falei, agora eu preciso saber o que é que eu vou falar. Aí Deus me falou a minha palavra, porque você não tem nada para falar. Tudo que você tem para falar é de mim, vai falar a minha palavra. Amém? Amém. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos 10:17. Tem esse texto também em Mateus, tem esse texto também em Lucas, mas nós vamos ficar com o nosso irmão Marcos. Marcos 10:17 em diante. Quem não tiver Bíblia, junte aí com alguém, para todo mundo ler. Amém? Bom, vocês que estão assim, ansiosos pelo Jogo do Brasil, orem muito. Porque eu falo muito, então talvez não vai dar tempo, né? Mas se não tem a notícia, vocês vão ouvir fogos daqui. Marcos 10:17. O jovem rico, a palavra de Deus diz assim: e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos, estranhando esta palavra, mas Jesus insistiu em dizer: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais em casas, em irmãos, em irmãs, em mães, em filhos e campo, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Vamos orar.
Amado Deus, nós mais uma vez entramos na Tua presença para te dizer que não porque a Tua palavra diz que onde tiver 2 ou 3, Tu estaria presente, mas porque nós cremos na Tua presença e nós queremos sentir a Tua presença nesta hora. A Tua palavra é viva e eficaz, a Tua palavra se renova a cada manhã. Traz à nossa memória esta noite, Senhor, aquilo que nos pode dar esperança. Traz à nossa memória, Senhor, a convicção de que a pessoa mais importante deste lugar já estava aqui quando nós chegamos, Jesus Cristo de Nazaré. E tudo que nós precisamos é da Tua presença. Tudo que nós precisamos é da Tua companhia, é do Teu amor, é da Tua amizade. Vem sobre nós nessa noite, Deus, com o poder do Teu Espírito Santo, assim como foi cantado, e renova-nos, restaura-nos. Ensina, Senhor, a lembrar de quão grande foi o Teu amor naquela cruz do Calvário, que nós não sabemos medir o preço do sangue que foi pago por nós ali na cruz. Mas vem falar conosco, Deus. Vem nos tocar de uma maneira especial. Desliga a nossa mente de tudo que ficou lá fora. Desliga a nossa mente do dia, do cansaço, das preocupações, porque agora é hora de ouvir a Tua voz. Agora é hora de ser tocado pelo Teu Espírito Santo. Agora é hora de sentir a Tua presença, não só prometida, mas viva, porque Tu és um Deus digno, Tu és um Deus perfeito e majestoso. Vem, Deus, fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. A semana passada a gente já tinha dividido essa palavra, como fala no Moedinha, né? Sobre esse jovem rico. Na realidade, esse texto, ele fala de uma coisa simples e fantástica, que eu sempre falo, do nosso amor por Jesus. Jesus, quando ele vai caminhando, que encontra esse jovem rico, que esse jovem se lança aos pés dele, esse jovem estava tentando comprar o coração de Jesus com hipocrisia. Porque ele era um religioso. Ele já sabia os 10 mandamentos. Ele já sabia o que fazer. Mas ele achou que os mandamentos salvariam a vida dele. Ele já tinha ouvido falar de Jesus. Ele já sabia que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas ele não tinha interesse de ficar pobre por amor a Jesus. E quando o texto nos fala que Jesus pediu para ele vender tudo, ele fala, bom mestre. Aí Jesus fala para ele, por que me chamas bom? Porque bom só tem um, que é Deus. Hoje Jesus não era Deus? Algumas pessoas falam que Jesus se referiu a ele dessa forma, porque Jesus ainda era 100% homem. Mas Jesus se referiu a ele dessa forma, porque me chamas bom, bom só tem um, que é Deus, porque Jesus já conhecia o coração dele. O texto diz que Jesus fala para ele, conhece os mandamentos, e Jesus começa a falar dos mandamentos para ele, e ele fala, eu já faço isso desde a minha juventude, eu já observo os mandamentos. Jesus falou, ainda falta alguma coisa. Quando a gente completa essa parte do texto, Jesus fala para ele, te falta ainda alguma coisa, vender tudo que tem e dividir com os pobres. Nós vamos analisar um pouquinho o que é isso, né? Vender tudo que nós temos e dividir com os pobres. O que Jesus está nos pedindo, na realidade? É que eu venda a minha casa e divida com os pobres e vou morar em um lugar de andarilho, porque isso eu vou conseguir a salvação, não. Jesus está pedindo para mim dar as minhas melhores vestes e andar de trapo, mendigando, porque eu vou conseguir a salvação? Não. Jesus está dizendo que uma simples coisa para nós. Jesus é mais importante do que a sua própria vida e a minha. Aquele que não perder a sua vida por amor a mim não é digno de mim. Jesus está falando isso. Jesus confrontou esse jovem. Jesus já sabia que ele era rico. Jesus já sabia a intenção do coração dele. Mas Jesus falou para os discípulos, aqueles que confiam nas suas riquezas. No dia da oração, eu estava falando para as meninas, eu ouvi uma senhora que ouviu um sábio pastor, muito sábio, conhecido em todo o Brasil, que ele disse uma vez assim, em uma pregação dele, ele disse, olha, existem pessoas que só podem viver
viver com o pão cotidiano. Tem pessoas que não podem ter carro, que não podem ter casa, tem pessoas que não podem ter conta no banco com dinheiro. Sabe por quê? Porque elas começam a confiar nessas coisas. Era disso que Jesus estava falando. Jesus ensina que esse amor que Ele nos deu é pela graça. Existe uma palavra forte, muito pesada, que é o contrário de graça, que é desgraça. Que não é um palavrão, é o contrário de graça. Sabe o que isso quer nos dizer? Que enquanto nós, eu falo com nós porque nós na realidade não deixamos tudo por Jesus. Nós não deixamos, irmãos. Não deixamos. Eu moro aqui no Castelo, em frente ao Centro Espírita, e às vezes eu fico triste e decepcionada quando eu vejo aqueles espíritos 6 horas da tarde, terça-feira, começam a chegar. Chova, canivete ou gelo, eles chegam. Tem mulheres que chegam com sombrinha, tem outras que chegam correndo na chuva, de moto, desce moto, táxi, entra. Eu fico na janela observando, atenta à prudência deles. Aquele povo serve aos mortos. Aos mortos. Sabe o que é que nos faz resumir, às vezes, essa diligência? Por quê? E a casa de Deus é ser crente? Não, eu não estou falando disso. Que só quem vem à igreja é crente. Nós somos pouquinhos hoje. Nós temos mais irmãos que não vieram. Mas isso não quer dizer que nós somos mais crentes que eles. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de que o Senhor Jesus não chamou você e a mim para ser seguidor do pastor Tiago. Amém? Amém. Jesus chamou você para ser seguidor de quem? Aí o apóstolo Paulo diz o quê? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Aí eu vou dizer para vocês, sejam meus, me imitem, porque eu imito o pastor Tiago. É assim que a Bíblia ensina? Não. Então, nós não estamos aqui para agradar a homens. Nós temos um compromisso com o Senhor. Hoje tem jogo no Brasil. Que bom que o Brasil ganha. Que bom que ganha desse, mas que ganha de 4-0. É maravilhoso que ganha assim. Mas o nosso compromisso é maior com quem? Quantos protestos na internet de que o Brasil está investindo em Copa, nisso, daquilo, não na saúde? As pessoas querem ir para o jogo hoje, depois de protestar, então. As pessoas preferem assistir o jogo. Porque a Copa consumiu tanto dinheiro, mas estão em casa, porque é mais importante. É desse amor que Jesus está falando. É por amor a mim, Jesus fala, por amor a mim. Jesus promete coisas, lendo esse texto, orando e verificando quão importante é o amor de Jesus para nós. Tem gente assim, ó, na face da terra, que até hoje, crentes dentro de igreja, que acha que Jesus é uma lenda. Por isso que não deixa tudo por amor de Jesus. Jesus veio, morreu na cruz, morreu, derramou sangue. A gente vê a foto na internet, a gente chora. Foi sangue, foi isso. A gente precisa crer nesse amor. Jesus morreu por amor. O amor de Jesus é inquestionável, é imedido. O amor de Jesus não tem preço. Jesus amou você de tal maneira que Ele não pensou. Quando Deus viu a humanidade perdida, completamente perdida, Deus falou para ele, filho, não tem outro jeito. Os sacrifícios são feitos diariamente, o pecado, o povo continua pecando. E nós vamos deixar de pecar? Não, continuamos pecando. Nós pecamos todos os dias. Em pensamentos, em palavras, em atitudes, em ações, em tudo a gente peca. Nós somos lavados pelo sangue de Jesus, mas continuamos sendo pecadores. Jesus falou, eis-me aqui, Pai. E Jesus veio, fez o trajeto da vida dele toda como homem, nos deu exemplos vivos, e nós esquecemos às vezes uma coisa: Jesus Cristo é uma pessoa. Jesus tem sentimentos. Jesus pensa, raciocina. Jesus é uma pessoa que você não pode pegar, você não pode ver, você pode ouvir. Quando a gente pega a Bíblia, que a gente fecha ela assim, ela é um livro. Quando eu acordo de manhã, que eu abro a Bíblia junto com o meu café da manhã, é a boca de Deus falando. E Ele fala com todos nós.
Deus fala de maneira tremenda, irmãos. Nós temos que acreditar que Jesus Cristo veio como homem, morreu por nós. É desse amor que ele está falando. Olha, ele não está dizendo, largue o seu marido, casa com a janta por fazer, porque você é crente, você vai... É isso que Jesus está dizendo? Não, 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 não. Jesus está falando que ele é o seu salvador, não é o seu marido que te salva. Jesus está falando que ele é o teu alimento, não é a tua comida que te sustenta. Porque a comida que nos sustenta perece. Qual é a comida que nos alimenta? Qual é a água que mata a nossa sede para todo sempre? Jesus Cristo nos ensina uma coisa, irmãos. Esse texto me traz algumas coisas à memória de que a gente tem que aprender todos os dias. Esses dias, nós somos tentados a fazer isso. E eu sou muito tentada a fazer isso. Todos os dias eu procuro me consertar. Esses dias, minha irmã chegou para mim e falou, olha, amada, o Senhor, ele tem um conselho para fazer em sua vida. Aí eu fui para o meu quarto. Mas eu bati o pé. Mas eu falei com Deus. Falei, Deus, o que é que eu preciso mais me consertar? Deus, o que é? Fala! Eu não estou vendo nada. Bati o pé e chorei, puxei meus cabelos e falei com uma irmã e falei com a outra. Tem alguma coisa em mim, eu preciso consertar. E fiquei. E eu sufoquei e não deixei Deus falar. E aí, quando eu fui dormir, eu estava com muita dor de cabeça. Tomei um remédio, eu vou tomar um relaxante muscular porque minha pressão vai baixar e eu vou dormir. Na realidade, eu não queria ouvir o que Deus tinha para falar sobre aquilo. Eu fiquei deitada na cama e orando, vou abrir a Bíblia, não abre, orando. Eu falei, Deus, eu tenho tanto vigiado, Deus, tanto vigiado. Eu tenho um conceito na minha vida que eu não estou conseguindo ver, porque eu não estou vendo. E fiquei orando. Quando meu coração se aquietou, o Espírito Santo falou assim para mim. Santo sou eu. Santo sou eu. Bonitinha. Por que você não precisa se consertar? E o Espírito Santo começou a falar. E aí eu lembrei de duas coisas. Que eu falei, Deus, duas coisas que me veio na memória. E que Deus não tinha. Por que Deus me mostrou antes? Por que Deus me mostrou antes? Porque Deus não usa só você, querida. Deus usou a mula de Balaão. A gente precisa ouvir isso às vezes. Deus não usa só você. Deus usou a mula de Balaão porque ele não conseguia ouvir a voz de Deus. Deus estava falando com ele, estava. E ele batendo na jumenta, Deus falando com ele, batendo. É assim que nós ficamos às vezes. Às vezes eu tenho que chamar a atenção de uma maneira mais firme. Aí o Senhor me trouxe memória, o que Ele queria que eu fizesse. Era um conserto de compromisso. Porque às vezes, irmãos, nós nos achamos crentãos. Quando a gente se acha crente, a gente acha crente, a gente está com a memória, sabe, na palavra de Deus, orando, jejuando, a gente não consegue ouvir a voz de Deus para fazer o que Ele quer que a gente faça. Quando Jesus fala do perigo das riquezas, e aí ele fala que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha. Alguns estudiosos dizem que em Jerusalém existe um muro, que é muito baixo, que tem um buraco pequenininho, que é referido a esse texto. Isso não tem nenhuma verdade bíblica, na Bíblia não se fala sobre isso. Algumas pessoas que estudaram e dizem que é. Mas Jesus deixa claro, Jesus fala do perigo das riquezas. A minha família é minha riqueza. Já ouviram as pessoas falarem isso? Que a minha família é minha riqueza? A minha família é minha riqueza. Jesus disse, eu sou a tua riqueza. Eu sou o teu tesouro. Sabe por quê? Porque aonde estão as nossas riquezas, aí está o nosso coração. Às vezes o nosso filho é a coisa mais importante que nós temos na vida. Outro dia eu vi o pastor falar, tem pessoas que pedem coisas a Deus, depois some quando Deus dá. Sabe o que essas pessoas acham? Que conseguem colocar Deus no bolso. Aí sabe o que Deus faz? Dá linha na pipa. Você recebeu, foi, Deus fala, vá lá.
Chega ali na esquina da vida, Deus pega a linha da sua vida e vem trazendo você de volta, ó. E sabe o que isso significa? Que o caminho de volta é doloroso. Os meus filhos são a coisa mais importante da minha vida, assim. Eu amo demais. Faço por eles o que for necessário. Mas Jesus é muito mais importante do que eles. Duas irmãs da semana falaram para mim assim: você precisa casar, você precisa arrumar um marido. Eu falei: irmã, eu preciso, mas tem que ser urgente. Ainda assim, tem que ser urgente. Ela estava desesperada, né? Eu falei: Deus tem um tempo para todos os propósitos debaixo do céu. Ela que tranquila, veio, não é tranquilidade não, porque eu já pensei como você está pensando. Que eu precisava. Um dia Deus falou para mim: eu sou o teu marido, eu sou o teu redentor, eu sou o teu salvador, eu sou a tua justiça. Aleluia. Porque é Deus que me sustenta. É Deus que me sustenta de tudo. Tudo que eu preciso, o Senhor prontamente me dá. Então Jesus falou: eu sou. Se Ele tiver que fazer alguma coisa na sua vida, Ele vai fazer se Ele te prometeu. Jesus continua falando no texto, porque Pedro interroga Jesus, né? Como sempre. Pedro é ótimo nisso. Pedro fala: e nós? Nós deixamos tudo, nós deixamos nossas casas e te servimos. Aí Jesus fala: em verdade, eu vos digo que ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campo por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba no presente 100 vezes mais. Jesus não precisava prometer isso para a gente, porque Ele dá se Ele quiser. Ele é fiel ao que Ele promete. Ele é fiel para cumprir. Mas Ele fala que Ele nos dará ainda aqui. E sabe o que Ele diz? Mais um pouquinho? Que é ótimo a gente ver. Ele fala que não terá 100 vezes mais em casa, em irmãos, em irmãs, em mães, em filhos, em campo, com... A gente acha que o príncipe a gente vê no cavalo branco, né? Nem nada. É muito jejum e oração. Né? A gente acha que chegou o final do mês, as contas apagadas, Deus vai mandar. Eu não vou nem orar que Deus vai mandar. A gente tem que orar. Sabe por quê? Porque Deus quer que nós sejamos dependentes e carentes dele. Dependentes e carentes é carecer do amor de Deus. É ser pobre de espírito. É entender que nós vamos precisar de Deus todos os dias. Hoje nós lemos a Bíblia, nós oramos, nós invocamos o nome do Senhor, mas para amanhã não serve mais. Quando nós acordarmos, o Senhor nos espera no café da manhã para ouvir nossa voz. Mas eu tenho que entrar no trabalho 7 horas da manhã, eu não tenho tempo, acorda 5h30, meu amado. Porque Jesus não dorme. Salmo 121 diz o quê? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? Do Senhor que fez os céus e a terra. Salmo 121 diz ainda que Ele não cochila, Ele não pisca. Nós somos a menina. Tenta colocar o dedo aí na sua menina do olho, se você consegue, sem piscar. Nós somos a menina dos olhos de Deus. E isso é por méritos? É por graça e misericórdia. Jesus fala: aquele que não deixar tudo por amor de mim no Evangelho. Aí a gente pensa em várias coisas. O que é que eu estou colocando na frente de Deus? O que é mais importante para mim do que fazer a vontade de Deus? O que é mais importante? A gente pensa em um monte de coisa. A gente fala: não coloco nada na frente de Jesus. Mas aí quando a gente volta para as nossas correrias diárias, a gente vê que tem coisas, pessoas que são mais importantes do que Jesus na nossa vida. Jesus não está falando com uma amiga minha que ela é uma pastora na Feira de Santana, ela é agitadíssima assim como eu, mais um pouquinho, né? Ela falou para mim, ela é carioca, ela falou para mim, outro dia desse, ela me ligou e falou: Marise, eu estou pregando contra a faculdade. Eu falei: não aconteceu, Raquel? Estou pregando contra a faculdade. As pessoas entram na universidade e se desviam de Jesus, Marise. Olha, tua filha, que era uma bênção, se desviou. Aqui na igreja estavam 5
deixava por causa da família. Eu falei, amada, não é isso que Jesus fala. Nós temos que estudar mesmo, trabalhar para sobreviver, porque a Bíblia fala que aquele que não trabalha, não come. Que tem que ser do suor do rosto. O que Jesus está querendo dizer com isso é que o emprego, quem deu? O salário, quem dá? Jesus. Jesus dá todas as coisas. Ele está querendo dizer que Salomão fala em Eclesiastes isso, que o muito estudar e fala da carne. Salomão sabia o que estava falando. Ele sabia que o povo ia começar a se atropelar, porque tem pessoas que acham que se ela fizer faculdade de medicina, ela vai ficar rica e não precisa mais de Deus. É disso que Jesus está falando. Que nós vamos sempre depender de Deus. Se você for um médico, uma doutora muito bem conceituada e tiver um salário muito alto, você vai ser sempre dependente de Deus. Porque aquele que dá vida é aquele que tira. Aquele que enriquece é aquele que empobrece. É isso que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Isso é amar. Tem gente que acha que o dinheiro é a minha vida, o dinheiro é a minha razão de viver. Nós temos que ter dinheiro para ser bem sucedido. Não, nós temos que ter Jesus na nossa vida como o primeiro. Quais são Jesus pegou todos os mandamentos e aboliu? Não, Jesus pegou os mandamentos todos, resumiu, fez 2 mandamentos. Amará o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, acima de tudo e de todos. E o segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Como é que você ama o próximo como a mim mesmo? Renunciando a minha vida por causa dele, por amor a ele. Eu estava falando para as meninas esses dias que eu fui a Deus dizer, Deus, que conserto eu tenho para fazer? Deus me mostrou na mesma hora. Todas as vezes precisamos disso, né? Minha irmã me ligou me pedindo socorro, 10 e pouca da manhã. Eu tinha acordado, tinha tomado um remédio, estava tonta, eu não posso ir, eu estou passando mal, como é que eu vou socorrer essa irmã? E a irmã chorava no telefone, Aí eu lembrei que o Marcelo estava de folga. Aí a Denise atendeu, eu falei, chama o Marcelo aí, que era para ela não saber, né? Mas não tem jeito para a Denise não saber. Aí eu pedi, Marcelo, socorre, Marcelo, eu não sei o que aconteceu. A irmã disse que deu positivo, um exame foi de fígado, e eu pensei logo, é câncer, meu Deus, a irmã está ali, eu me desesperei, não fui. E aí Marcelo foi lá, deu socorro à irmã, orou para a irmã, e eu peguei a Bíblia, e aí fui me encontrar com as meninas para orar. E aí, no meio do caminho, quando eu saí da minha casa, Jesus falou para mim, não deixou a panela por amor de mim. Quando você socorre um pequeno, você está socorrendo a quem? É Jesus. Eu estava com tontura, eu estava com medo, eu não sabia o que a irmã tinha. Eu pensei, ela está com câncer no fígado, vai ser eu e ela, eu vou cair em cima dela, com o desespero dela chorando, ela vai cair em cima de mim. E eu me desesperei, eu falei, não vou. Não, corri, liguei para o Marcelo. Falei, Marcelo, se eu for, eu vou cair de um lado e de outro. Eu não vou conseguir dar o socorro. Covardia, irmãos. E aí, quando o Marcelo foi, eu me senti aliviada. O Marcelo foi e deu socorro, meu Deus. E a mulher vai parar de chorar. Depois a Elisa me ligou, falou, Marcelo orou, já está tudo bem, ela já está tranquila, a gente já está voltando para casa. Eu me tranquilizei. Quando eu peguei a Bíblia, que eu saí de casa, eu ia pregar essa palavra de tarde. Foi essa que eu preguei na quarta, não foi? Aí Jesus falou para mim, não deixou as coisas por amor de mim. É isso que não é mais importante, sabe? A irmã só precisava ouvir uma palavra. Tudo que o Marcelo fez foi sentar com ela e dar uma palavra. Você precisa orar, irmã, tranquilizar. O Marcelo orou por ela. E ela se aquietou. E no outro dia eu liguei para ela, o Marcelo esteve aqui, orou comigo, estava ótima. A irmã precisava de uma palavra. E às vezes a gente não deixa. Desliga o feijão um pouquinho, porque a vizinha gritou por socorro. Não, é mais importante fazer a comida para o meu marido. É mais importante. Isso é deixar por amor a Jesus. É desse amor que Jesus está falando. O amor de Jesus é por graça e misericórdia. Isso que Marcelo fez não faz ele do bibelozinho do Senhor Jesus. É por graça. Deus ama Marcelo por graça.
por misericórdia. Deixar tudo por amor a Jesus não faz de mim mais amada. Não faz de mim a bela de Jesus mais vista. Não faz. Deixar tudo por amor de Jesus não faz de mim a pessoa mais especial, mais indicada. Vim aqui cumprir um papel, o pastor Thiago me ligou e falou, você está em casa? Estou em casa. Ah, porque hoje você vai ministrar. Era 13h32 da tarde. Antes de completar, eu pensei, que minha mente é assim. Aí depois que eu pensei, passei, ele falou, Chator vai dirigir o culto, você só dá a palavra. Eu falei, tá, amado. E quando ele desligou, eu levantei e falei, agora eu preciso orar. E aí eu já pensei que eu ia dar palavra. Que palavra eu vou dar? Deus falou, a minha palavra. Você não tem palavra para dar, amada. Você não tem nada para falar, você vai dar a minha palavra. Você vai abrir a minha palavra, vai ler a minha palavra, vai falar a minha palavra. E é isso que eu estou fazendo. Só falando da palavra de Deus. Porque a graça. O que é que eu tenho para dar? Assim como o pastor Thiago. É teólogo, é psicólogo, é doutorólogo, um monte de coisa. Mas o que é que ele nos dá? A palavra. Ele pode até sentar e aconselhar sobre sua filha, mas tem que ser na palavra. É o que a palavra fala. Como é que a palavra fala sobre o filho? Palavra. É tudo na palavra. Foi isso que Deus me falou. Eu me desesperei, levantei do colchão, corri pro sofá e dei uma suadeira, a cabeça ardeu. Eu falei, o que é que eu vou falar, o que é que eu vou falar, o que é que eu vou pregar? E me desesperei sem ouvir Deus. Sufocando e desesperado, ele tinha me chamado nervosa, que ninguém podia me chamar. Deus falou, é a minha palavra. Você não tem nada para falar de você, linda. É a minha palavra. É essa palavra aqui. E é desse amor que Jesus está falando. Porque não é a homem que eu sirvo, é a Deus. E eu vim aqui por amor a Jesus. Deus me falou, é aquele que não deixar pai, mãe, amigos, vizinhos, por amor a mim. Aquele que desistir do que dá mais trabalho, está desistindo de mim, que às vezes dá vontade de desistir, irmãos. Tem dia que eu acordo e falo, Deus, eu não estou desistindo não, sabe? Mas eu queria deixar isso para lá, que não vai dar. Deus fala, está desistindo de mim, minha amada. É de mim que você está desistindo. Essas palavras nos trazem um conforto tão grande que a gente começa a entender duas coisas. Que Jesus resumiu todos os mandamentos para nos ensinar que nós temos que amar a Deus acima de tudo e de todas as coisas. Jesus não quer ser trocado pelo carro novo que você tanto pediu, que era para dar carona aos irmãos, e hoje não dá carona aos irmãos. Ele não quer ser trocado pelo seu emprego novo, porque foi ele que deu emprego. Ele quer que você entenda que você é dependente e carente dele. Se nós formos, às vezes eu fico pensando, eu penso muita coisa, e muita besteira também eu penso, né? Eu não deixo de pensar muita coisa, muita besteira. Eu, às vezes, fico pensando assim, Deus, por que tanto amor por uma humanidade tão perversa? Eu fico imaginando assim, por várias vezes Deus falou para Moisés assim, deixa eu matar esse povo rebelde. E Moisés falava assim, não, Senhor, não mata, porque as outras nações vão achar que o Senhor não pode livrar. Ora, Deus podia ou não podia livrar? Deus podia provar as outras nações que era Ele fazendo o que Ele fazia no povo de Israel. E Deus falava, eu te dou um povo melhor que esse, Moisés. Moisés dizia assim, não, Senhor, não mata, tem misericórdia. E às vezes eu imagino uma coisa assim, que amor é esse? Que amor é esse que Deus tem pelas nossas vidas? Nós acordamos de manhã, nós temos café, almoço, janta, lanche, sabonete, shampoo, desodorante, perfume. Nós temos tudo. E a gente olha pra gente e fala, Deus supriu todas as coisas hoje. Por amor, graça e misericórdia. Aí a gente olha bem para ali, ó, do ladinho. Bem do ladinho ali no Haiti, né? As pessoas comem 5 vezes por semana. Eu falei isso já lá em casa.
as meninas, 5 vezes por semana. Eu recebi a revista Colheita e é coisas que eles passam absurdamente. Por amor a Jesus. Eles comem uma vez por dia. E a água é um balde que eles decidem se é para beber, tomar banho ou cozinhar alguma coisa. Eles comem uma vez por dia dando glória a Deus. Tem uma missionária que ela está agora na África. Ela está fazendo uma campanha por Bíblia. E minha amiga mandou para mim um vídeo das pessoas quando receberam a Bíblia. Umas Bíblias pequenininhas, pretinha, que não pode ser grande. Elas recebem umas Bíblias assim, mais ou menos. Ela mandou um vídeo. Gente, as pessoas seguravam assim na roupa a Bíblia, gritavam, choravam, porque ia ler a Bíblia. E aí o Senhor me trouxe a memória, eu tenho 2 lindonas. Eu tenho uma Bíblia da mulher, que é um estudo maravilhoso, tenho a Bíblia da mulher que ora, tenho outra Bíblia adolescente lá da minha filha, que eu já peguei, tenho a Bíblia do Exército, que é de Vitor, que ganhou. E o povo, ela mandou um vídeo, fez uma roda assim, e elas entregou em um campo aberto, num lugar longe, para o povo não ver que eles estavam recebendo as Bíblias. E as mulheres abriam, choravam, e elas abriam assim a Bíblia, choravam, no desespero, estava recebendo a palavra de Deus, para ouvir do amor de Deus. Quando eu vi aquele vídeo, eu falei, meu Deus, como eu ainda não me converti, como eu preciso ser crente, meu Deus. É logo ali, pertinho da gente. As pessoas estão necessitadas de pessoas. E se você vê a revista Colheita, você vê a história de pastores que deixaram tudo. Pegaram seus filhos pequenininhos, seus rebentos pequenininhos. Tem um mesmo que esse dia eu falei, São não pode ser louco. Ele pegou os 3 filhos, a escadinha assim, ó. Sofia, uma menina chama Sofia, mais 2 garotos. E estavam pedindo roupa, alimento, para mandar para o Rio, para São Paulo, para missões, a equipe de missões mundiais, que da Igreja Batista lá enviar. Falei, Deus, por que esse homem foi para lá, para esse lugar? Ele está dando aula na escola de futebol, escondido, porque não pode, porque ele ministra a palavra para as crianças. Os pais não assistiam ao futebol, que ele ensina futebol, os pais ouvem a palavra. Eu falei, que homem louco, meu Deus. Amor a Jesus. Jesus está pedindo isso para todos? Não. Jesus definiu quem vai viver o Evangelho. Ele fala, quem prega o Evangelho, viva do Evangelho. Jesus definiu algumas pessoas. Mas nós, que não fomos chamados para deixar tudo e ir para lá, Jesus nos deu algumas coisas que nós podemos fazer. Orar, contribuir, né? Jejuar por eles, porque é uma vida difícil, e é desse amor que Jesus fala. Você não pode ir, você pode orar. Você pode adotar um casal de missionário desse e orar, porque eles deixaram tudo pelo amor de Jesus. E vão receber aqui ainda nessa vida. A Bíblia fala que eles vão receber aqui 100 vezes mais. E isso está escrito aqui, não é um papo de amiguinho, não. É a palavra de Deus. Isso vai acontecer. Porque a vida eterna já está garantida. Amém? É disso que a palavra fala. Agora vão receber. Eles vão receber porque Jesus prometeu que iria. Nós talvez não vamos ver e nem ouvir falar. Mas o que importa é que dentro do meu coração eu creio que Jesus vai fazer na vida deles. É desse amor que Jesus está falando para a gente. Quando eu tenho dificuldade de entender o amor de Jesus, que às vezes nós temos dificuldade mesmo, a gente às vezes reclama de algumas coisas, a gente reclama, mas nós somos assim mesmo, reclamando de algumas coisas. E Jesus, no outro dia, nos traz cedo de manhã, junto com o clarear do dia, o amor dele no nosso coração. A gente começa a sentir a presença de Deus, e ver que Ele está, e ver que Ele vem fazendo coisas na nossa vida. A gente não entende por que isso, mas o amor de Deus é inexplicável. Jesus, existe algum texto na Bíblia, quando eu leio, eu falo, Jesus às vezes ficava bravo. Tem algumas coisas que eu leio e falo, ele estava pregando, e aí Herodes mandou dizer para ele, diga a ele que sai de Jerusalém. Ele disse, diga aquela raposa que hoje e amanhã eu prego por enfermos que vou sair, mas que um profeta não morre fora de Jerusalém. Quando ele disse, olha, Jesus irou-se. E Jesus, com tudo isso, não atinge 1 milímetro
do amor que Ele tem por nós. 1 milímetro. Então, antes de nós pensarmos em qualquer coisa, irmãos, em qualquer coisa, o que é mais importante para as nossas vidas? O que é que me faz ser amada pelo Senhor? Nada que eu faça. Mas uma coisa importante: abre mão do nosso conforto por amor a Jesus. E o que é o nosso conforto? Socorrer, quem grita com socorro. Mesmo quando você tiver, eu estou com dor de cabeça, eu estou tonto, acho que eu vou cair em cima dela, ela vai cair em cima de mim. Vá, porque eu não fui, o Senhor falou que isso não é mão, pelo amor dele. Tem outras coisas também que é importante. A igreja hoje está bem vazia. E isso para mim não quer dizer que é ausência do pastor. Não. Isso quer dizer para mim uma coisa, que eu preciso entender quem foi que me chamou, quem morreu por mim na cruz, quem deu a vida por mim, quem foi que decidiu levar aquela cruz sendo arrastado, cuspido, pisado, chicoteado com osso humano por amor a mim. Isso faz me lembrar que foi Jesus, e não o pastor Tiago. Quando o Senhor chama para cantar, chama para ministrar, a igreja já está vazia, dá um desânimo. Você não foi chamado para animar, porque você não é palhaço, foi chamado para fazer a vontade de Deus. É isso que Jesus está falando, desse amor. Pregar em tempo e fora de tempo. Às vezes, é só dizer: o Senhor te abençoe. Esse dia um médico me atendeu pelo SUS, que é raro o médico do SUS atender tão bem, né? Ser tão prestativo, ele foi. E quando eu saí, eu falei: Deus te abençoe. Aí ele, Eu falei: pelo menos eu deixei lá que Deus te abençoe. O Senhor te abençoe. As 2 vezes que eu estive com ele, ele disse isso: o Senhor te abençoe. Às vezes é só uma palavra, só isso, mais nada. Deixa tudo por amor a Jesus. Você pode chegar atrasado no seu trabalho, todos os dias bater o ponto atrasado. Você pode chegar tarde na faculdade, todo dia dando justificativa. Ô professor, foi mal, era 7, cheguei 8, você pode fazer isso? Todo mundo tem ponto. O bem estava falando que Marcelo bate o ponto fardado, para entrar e para sair. Aí o culto começa às vezes, a gente chega às 7h30. Eu estava dormindo de tarde, me deu uma preguiça. Eu falei: peraí, Senhor, eu levanto já. Deu 5h30, Deus disse: peraí, Senhor, eu levanto já. Aí, gente, eu estava muito cansada, aí por isso que eu cheguei às 7h30, foi mal. Sabe o que é isso? Falta de compromisso com quem te chamou. Pastor Tiago não está nem que você chegue às 7h30, 8h. Você não deve satisfação na sua vida, você deve a Jesus. O culto é 6h, procura a igreja que o culto é 7h30. Você dorme até 6, vai 7h30. Mas o culto aqui é 6. O nosso compromisso não é com o pastor, não é com o Jane, Lucas, Marcelo. O nosso compromisso é com Jesus. A professora tem que dar aula e ela tem que chegar antes do culto, receber o material, dar ali do departamento e dar aula. Hoje eu estou de mau humor, não estou a fim de suportar criança nenhuma. Você não está dando aula para a Edna. Diga a Edna, procure outro, porque eu não quero mais dar aula. O seu compromisso é com Jesus. Deixar o conforto por amor de Jesus. É isso que ele está falando. É um compromisso comigo. Jesus está falando: eu morri por você, não foi o seu pastor. Eu morri por você, não foi o seu líder. Eu morri por você, não foi o seu marido, não foi o seu emprego. Porque tudo isso Deus dá e Deus tira. O salmista diz isso: ele que dá vida, ele que tira a vida. Ele que exalta, ele que abate. É Deus que faz tudo. Deus está no controle da nossa vida. E até o amor que nós dizemos que temos por Ele, que colocou dentro de nós, Ele mesmo. Você já não falou aqui: a gente fala te amo, Senhor, não sei te amar. Não saberíamos nunca. O nosso amor é falível. O único amor infalível é de Deus. Nós amamos a Deus com o amor que é dele mesmo. Olha que vergonha. A gente só consegue amar a Deus porque o amor dele, Ele colocou em nós. O nosso amor é falível. É disso que Jesus está falando. O seu compromisso é com Deus. O seu chamado é com Deus. Tudo que você tem, tudo que você já teve, tudo que você vier a ter, é o Senhor que vai te dar. Você é administrador. Agora,
Se você for um mau administrador, já viram que tem um texto que fala? Mateus, Marcos e Lucas falam, né? Eles adoram frisar 3 vezes, que é para a gente ficar bem, né, lembradinho. Do mau administrador, ele fala. O que será do Senhor quando chegar a encontrar o mau administrador? Nós somos administradores de tudo que Deus nos deu. Tudo que nós temos é do Senhor Jesus, é para a glória do Senhor Jesus, é por amor ao Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Essa palavra eu peço ao Senhor que fique gravada no nosso coração. Amém. Que essa palavra dê frutos. Que essa palavra nos faça refletir durante toda a nossa semana de que nós precisamos aprender a amar o Senhor acima de todas as coisas, acima de tudo, acima de todos, acima de tudo. O apóstolo Paulo fala assim: o que vai me afastar do amor do Senhor? Eu passei mal de ir para o hospital, eu falei: Deus, não me deixa morrer, Deus, eu não quero morrer, eu estou nervosa, Deus, eu estou nervosa, eu vou morrer, Deus, por favor, desesperante. O médico falou: Senhora, a senhora não vai infartar não, senhora, quiete. Senhora, me deu um vale, eu não aquietei, no desespero que eu fiquei. Aí eu abro a Bíblia, o apóstolo Paulo fala: porque o que vai me separar do amor de Deus? Se eu morrer, eu vou para onde? Para o paraíso. Nem a vida, nem a morte, nem a altura, nem largura, nem profundidade, nenhuma coisa, nada, ninguém me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É desse amor que Jesus está falando, amém? Vamos ficar de pé e orar? Ficar de pé e orar, agradecer ao Senhor por estarmos aqui nessa noite. Segunda-feira tem núcleo na casa de Edinha, normal, 7h30 da noite. Terça-feira tem núcleo lá em casa, 7h30. Os endereços todo mundo já sabe. Não tem ninguém novo, né? Vamos orar, agradecer ao Senhor por estarmos aqui. Amado Deus, nós mais uma vez entramos na Tua presença para te dizer que nós te adoramos, te adoramos, te adoramos, porque Tu és santo. Santo, 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 imutável, Deus. Poderoso é o Teu nome, Senhor. Nós estamos aqui porque nós te amamos, Senhor. O Senhor nos chamou para fazer parte do Teu reino. O Senhor nos separou. Privilégio tivemos nós de termos o nome escrito no livro da vida. E sabemos que nós estamos salvos e que nada nos separará do Teu amor. Nós estamos aqui porque nós somos, Senhor, contratados por alguém que pode pagar o preço, que foi a morte de Jesus na cruz, que já pagou por nós tudo, que nos dá todos os dias ar para respirar, comida, alegria, ânimo. Deus que ouve a oração, Deus que socorre no momento da dor, Deus que é socorro presente na hora da angústia. Oh Senhor, obrigado por tantas bênçãos. Eu quero te pedir, Senhor, nos dê uma semana de paz, abençoada. Protege as nossas famílias, livre de todo o mal, nos guarda, nos cobre com as Tuas asas, Senhor. Nos cerca de anjos de guerra para nos proteger de tanta violência. Nós sabemos que só os Teus olhos podem nos enxergar, que só o Teu poder pode nos livrar. A Tua palavra diz que os Teus anjos acampam ao redor dos que eu tenho e os livram. E até o temor que nós temos por Ti foi o Senhor que nos deu, Deus. Obrigada por isso. Mas despeça os Teus anjos, Senhor, ao nosso favor para nos livrar do mal. Em nome de Jesus Cristo. Nos dá uma semana de livramento. Nos ensina a Te amar. Nos ensina a Te adorar como Tu desejas ser adorado. Fala conosco, Senhor, ao deitar, ao levantar. Nós precisamos ter intimidade contigo. Nos ensina a fazer isso, Senhor. Por misericórdia, nos visita. Visita as nossas famílias, nossos filhos. Visita os nossos sonhos, nossos desejos. Que nada disso supere o que nós precisamos ter contigo. Oh, Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Em nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo o mal. Que o Senhor faça o rosto dele resplandecer sobre as nossas vidas e nos dê a paz que o mundo não dá, mas que só Jesus Cristo dá. Amém. Amém. O Senhor nos dê uma semana de paz, nos livre do mal. O pastor Thiago deve estar chegando, acho que na quinta-feira, domingo vai ter escola. Que dia é esse? Vai ter escola bíblica domingo de manhã e vai ter culto normal domingo à noite às 18 horas. Amém? Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Dê uns 5 abraços, eu esqueci que é regra da casa.